está comigo agora é Gustavo Uribe. Uribe, Thaís Arbex trazia mais cedo para nós a importante repercussão de Flávio Bolsonaro, senador, irmão de Jair Renan, dizendo que é tudo uma grande perseguição, que o seu irmão não tem ali condições financeiras para nada disso. O que você apurou junto aos aliados de Bolsonaro? Há uma grande preocupação em relação ao efeito que seria pontual, mas permanente. É mais ou menos o que aconteceu com a Operação Lava Jato, que era uma reclamação da cúpula petista. Naquela época se falava, uma coisa é uma operação um dia, que realmente acabe desgastando a imagem. Outra coisa é manter no noticiário. E aí veio o que os petistas consideraram como uma campanha contra o Partido dos Trabalhadores na época, discurso na época, de que quando você tem diversas operações diferentes, focando o mesmo núcleo e todo dia uma notícia negativa, isso fica na mente do eleitorado, isso fica na mente da população brasileira, que acha que não é um escândalo de corrupção pontual, mas são vários escândalos de corrupção. Então a preocupação maior, a gente falava, a possibilidade de prisão preventiva de Jair Bolsonaro, isso é praticamente excluído dentro da Polícia Federal e dentro do Supremo Tribunal Federal. Claro, não descartam, a gente trouxe inclusive essa informação, né, Raquel? Que eles não descartam, mas que neste momento não seria o expediente normal. Só que você ter pílulas de investigações e denúncias todos os dias, há uma apreensão de que sim, você pode desgastar o espólio eleitoral da família Bolsonaro, principalmente de Michele Bolsonaro. A preocupação hoje do PL não é tão focada em Jair Bolsonaro. Ele vai ser, e isso o PL acredita, um ótimo cabo eleitoral para as eleições de 2024. Mas ele está inelegível para as eleições de 2030. E não há uma expectativa dentro do PL que isso possa ser revertido pelas vias judiciais. Mas de Michele Bolsonaro. Sem Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, apesar de Jair Bolsonaro não querer lançá-la para um cargo para presidente ou para governador, mais um cargo para Senado, essa é a tendência pelo Distrito Federal, eles avaliam que você pegar em Jair Renan, depois em Michele Bolsonaro, depois em Flávio Bolsonaro, depois em Eduardo, depois em Jair Bolsonaro, isso pode desgastar a imagem de Michele Bolsonaro. Por isso que a grande preocupação é essa, é de que tem esse efeito Lava Jato, ou seja, noticiário negativo ao longo do tempo que faça aquele eleitorado cativo de Jair Bolsonaro rumar para outro campo ideológico. Mas será que esse eleitorado se convence disso, Uribe? Porque a gente trouxe pesquisas, até o Yuri mostrou para nós isso, o nosso Yuri Peta, de que o eleitorado, tanto de Jair Bolsonaro quanto de Lula, ele tende a desculpar esse tipo de investigações ou de escândalos da popularidade e a identificação que eles sentem com esses líderes políticos. O problema é o eleitorado moderado. É aquele eleitorado que pode mudar de posição e rumar para uma outra candidatura de centro ou de centro-direita. É aquele eleitorado, por exemplo, que é pequeno ainda, isso dá menos de 5%. Mas é aquele eleitorado que nas pesquisas eleitorais votou em Jair Bolsonaro, mas considera o governo de Luiz Inácio Lula da Silva bom ou ótimo. Então, o grande problema é esse eleitorado, porque foi praticamente muito próximo e apertado o resultado eleitoral das eleições de 2022. Mas se Jair Bolsonaro tivesse parte desse eleitorado moderado, ele teria ganho. Então a grande preocupação é essa, que esse eleitorado moderado, que é mais suscetível a notícias negativas, que ele cria uma ojeriza à família Bolsonaro e aí não tenha nem uma possibilidade de votar neles. Mas você tem razão. Esse fla-flu continua, você tem esse efeito que é o teflon que a gente citava nas eleições com o Luiz Inácio Lula da Silva durante o mensalão, a economia estava muito boa e as pessoas não deixaram de votar em Lula. A mesma coisa um pouco com Jair Bolsonaro, há o voto ideológico que não deixa de votar. Mas uma coisa é uma operação um dia, isso que me disseram no PL. Agora, todo dia uma pauta negativa, isso faz com que as pessoas que antes diziam não teve corrupção no governo Jair Bolsonaro, comecem a fraquejar e começar a pensar diferente.